Olá, para quem não me conhece, meu nome é Luar, faço parte do Flor de Lótus Tatuaria Escola e hoje eu vim trazer para vocês um resumão para quem vai tatuar pela primeira vez em pele humana. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o desenho, sobre a arte que a gente vai levar para a pele. Eu já estive com muitas iniciantes que querem começar já com desenhos muito complexos, muito maiores do que realmente era para ser, e isso acaba dando errado. Então, para sua primeira tatu, escolhe um desenho menos complexo e menor. De preferência que ele seja só de traço, mas se ele for ter cor, que ele não passe de duas cores ali, porque a gente tem que aprender primeiro a mexer com isso. Então, na primeira vez, vamos pegar leve, porque é pra gente não se frustrar. A partir do desenho que você escolher, é que a gente vai saber que agulha que você vai usar. Eu sugiro que de início você use agulhas de medianas para grossas, porque as agulhas mais finas são mais chatinhas da gente fazer as emendas e acaba aparecendo mais erros ali no final de tudo. Então, a gente sempre indica para iniciante começar de agulha mediana para grossa. Mas isso também vai depender do desenho que você for fazer. Por isso, seu primeiro desenho também não é legal que ele tenha traços muito finos que peçam uma agulha mais fina. Eu indico de 7 RL para cima. Na verdade, para começar mesmo, eu costumo dizer para minhas alunas para elas começarem com a 9 RL, que não é muito diferente da 7 e é um pouco mais fácil de lidar. E aí, conforme você vai pegando prática, você vai descendo para uma agulha mais fina. Depois disso, eu queria falar um pouco de montagem de bancada, que é um processo que a gente tem que ter bastante cuidado e ele começa normalmente antes da tatuagem. Então, se você ainda não sabe montar uma bancada com a segurança correta, com ligadinho ali em tudo que pode, em todos os discos que você pode estar correndo, eu vou colocar um videozinho aqui rápido de montando assim uma bancada, só para vocês terem uma noção, mas é bem legal deixar claro que tudo tem que ser selado em cima da sua bancada, ou seja, você tem que colocar uma luva que pode ser de látex primeiro, e aí você vai montar a sua bancada selando todos os seus objetos, tinta, máquina, vai usar protetor de clip cord, vai selar a bancada em cima com plástico filme, vai selar a sua fonte, porque você pode querer mudar lá a voltagem, você vai colocar até na luminária o papel filme, mas ele é o que serve para poder o material biológico do seu cliente não contaminar o seu material e você não fazer uma contaminação cruzada com o seu próximo cliente, né? Então, por isso que a gente tem que saber montar uma bancada com consciência. Quando você for para preparação da pele, aí você vai trocar de luva e vai colocar uma luva nitrílica. As luvas nitrílicas, elas são as mais indicadas pra gente tatuar hoje em dia, porque a de látex não pode ficar muito tempo na nossa mão e a nitrílica ela é um pouquinho mais grossa, né, protegendo mais, ela tem mais dificuldade de rasgar. Normalmente a de látex, a gente não tatua com a de látex, tá, gente? Mas se você colocar um pouquinho de vaselina em cima dela, você vai ver que ela já corrói. Então, pra gente que trabalha com a vaselina durante a tatuagem, ela é uma luva que não serve. Por vários outros motivos, a gente usa a luva nitrílica. E aí você vai trocar de luva quando você for pegar na pele para poder preparar ela. Como é que a gente higieniza uma pele, tá? Você pode passar álcool 70, limpando bastante aquela área ali, sem machucar. A gente tem que evitar ao máximo de irritar a pele antes de realmente fazer a tatuagem, que é quando realmente vai começar a machucar. Então, a gente tem que fazer o mínimo de danos ali, né, possíveis pra gente conseguir trabalhar direitinho. Então, a gente passa álcool 70 bem devagar, mas limpando, tá? E depois você pode usar uma solução de sabão glicerinado para tatuagem, que tem um monte aí no mercado. É só procurar uma solução de sabão que é para essa limpeza mesmo, mas é imprescindível que a gente use o álcool 70%, tem que ser esse álcool, antes de usar esse sabonete específico de tatuagem. Só esses dois já são suficientes para a higienização de uma pele. Depois você vai tirar, você vai remover os pelos da pele da pessoa, mesmo que aparentemente não tenha pelos, tá? Porque às vezes a gente não tá vendo o pelo que tá ali, mas ele vai atrapalhar a gente, vai fazer a máquina da gente, vai fazer a agulha da gente pular na hora do trabalho e pode interferir num traço. E então a gente, mesmo que a gente ache que não tenha pelo ali, é sempre legal raspar. A gente vai raspar sem machucar essa pele, raspar com cuidado, com zelo. E o material que a gente vai usar para fazer essa tiragem de pelo, a gente não repete em outro cliente, dali a gente já descarta. Pode ser um barbeador, né, que dali você vai jogar pro lixo, ou pode ser um navalhete, que você, a cada gilete, você pode partir ela e usar duas giletes
né? Você pode usar em 2 clientes, é mais econômico. Você pode usar em 2 clientes a mesma gilete. Você vai partir ao meio e vai guardar. E o navalete fica ali para você só precisa, né, manter ele esterilizado, limpinho. Mas é muito importante que esse material, ele seja entendido como um material perfuro cortante aí. Então, ele tem que ir no seu descarpaque no final desse procedimento, né, de raspagem. A gente não deixa ele ali em cima da bancada e a gente não descarta ele em lixo comum. É muito importante falar também sobre a escolha da tinta que você vai usar. Você vai usar tinta de traço para traço, vai usar tinta de pigmentação para pigmentação. A gente não mistura as duas coisas. Se você preencher com uma tinta de traço, ela vai ser muito menos pigmentada, muito mais diluída do que uma tinta de preenchimento. E ao contrário também, a tinta de preenchimento, ela tem muito mais pigmento. Se você traçar com ela, você está correndo risco aí de estourar o seu traço e estragar seu trabalho. Então, a gente usa uma coisa para o que ela realmente serve. A gente tem a mania na tatuagem de cruzar as coisas, né? E começar, mesmo que esteja escrito ali para você não usar para aquilo, você acaba usando. Mas isso pode fazer um estrago muito grande. Então, tinta para linha, a gente faz linha. Tinta para colorir, a gente faz colorido. A marca da tinta, ela fica ao seu gosto, ao gosto da sua pesquisa. Eu gosto de usar as tintas da Electric Ink, mas tem um monte de tinta boa por aí. A única coisa que você tem que se preocupar é se ela é registrada na Anvisa. Tintas de fora, que são tintas muito bem faladas por tatuadores e tudo mais, elas não são testadas, tá? Elas não passam por esse processo que a gente precisa para trabalhar legalmente aqui no Brasil. Então, para não te dar nenhum eventual problema, eu sugiro que você só trabalhe com tinta registrada da Anvisa. Então, faça bem a escolha do seu material. Para fazer o seu decalque, eu sugiro que você use papel ectográfico, o 20, porque ele tem bastante tinta ali. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você vai conseguir fazer um decalque bem inteiro, bem visível e tudo mais. O lado ruim é que esse decalque ele pode sair rápido se você não souber esperar e conduzir da melhor maneira para que ele seque até a hora que você começar a tatuar. Quando você for preparar o seu decalque, eu sugiro que a superfície de baixo seja bem lisa e dura. Se você for fazer o decalque em cima de uma superfície mais mole, pode ser que a sua linha engrosse e tudo mais e não fique tão definido como era para ser. E eu também sugiro que você use uma lapiseira de ponta fina e grafite que não quebre tão fácil, porque o decalque a gente tem que colocar um pouquinho mais de força. Feito o decalque, você vai recortar ele um pouquinho longe do desenho, com uma margem um pouquinho distante do desenho para a gente poder segurar ele na hora de colar na pele. E além de você cortar em volta dele, você vai fazer pequenos piquezinhos, né, em volta dele, ou seja, pequenos cortezinhos, para quando você for colar ele na pele, ele se ajustar ali anatomicamente. Vamos supor que a gente vai fazer um decalque aqui no ombro e o meu desenho é redondo. Eu faço cortezinhos em volta dele e quando eu for colocar ele aqui, ele vai se encaixar muito melhor, tá? Dali você vai certeira, né? Já demarca, eu costumo fazer o seguinte, eu primeiro, sem colocar o transfer, eu apoio o papel, demarco com uma caneta qual é o lugar específico que eu quero colocar o meu decalque, aí eu passo o transfer, que eu indico o transfer em creme, porque ele seca menos rápido e quando você coloca o desenho ele parece um adesivo, então é muito mais difícil ele sambar e duplicar a sua linha do que o de spray, né? O decalque de spray a gente tem que ter muito mais prática para fazer isso, então para começar eu sugiro que vocês usem o decalque em creme. E aí, pressionou o desenho, você vai de uma vez só, pressiona o desenho mais ou menos por uns 3, 4 minutos e começa a tirar pela borda, tá? Depois que você tirar o papel dali pela borda, você vai pegar uma folha de papel toalha, vai dobrar e vai fazer assim em cima, sem esfregar, senão você vai tirar o seu decalque na hora. Você vai apenas apertar a folha de papel e vai tirar. Para quê? Para que aquele papel absorva o excesso de tinta que estava ali. Depois disso, você vai esperar secar de 10 a 15 minutos enquanto você termina lá de arrumar as últimas questões da sua bancada
e aí na hora que você começar o cliente já vai estar pronto. Por isso é importante que você faça o decalque ou antes de arrumar a sua bancada ou quando ainda faltar alguma coisa para você fazer. Assim você não fica sem fazer nada enquanto você espera a tinta secar. A gente não pode esquecer também que transfer em creme, gente, a gente coloca e a gente começa a esfregar e parece que a pele nunca vai absorver, né? Ele começa a ficar branco. A gente usa bem pouquinho, tá? Mas esfrega até realmente ele começar a sumir, até a pele começar a absorver, aí você já sabe que é a hora de colar. Enquanto tá branco, a gente ainda não cola porque tem excesso de creme ali. Eu recomendo que todo decalque seja feito com a pessoa de pé, porque quando ela senta ou quando ela deita, o corpo muda. Então, eu costumo pedir pro cliente ficar de pé o mais normal possível, que é como vai ficar o resultado que a gente quer quando ele estiver normal aí andando na vida. Se a gente faz decalque deitado ou sentado, pode ser que quando o cliente levante não esteja com aquele resultado que o cliente esperava. Então a gente cola o decalque no lugar, pede para o cliente aprovar no espelho e aí sim a gente deita o cliente e começa a fazer. Se o cliente deitar e o desenho mudar um pouquinho, às vezes de forma, você obedece o decalque, porque quando o cliente levantar, vai estar daquele jeito ali que você colou. Aí agora a gente vai para a montagem da sua máquina, tá? Você vai escolher a primeira agulha que você vai usar, que provavelmente é uma agulha de traço, vai pegar a respectiva biqueira dela, vai começar a montar a sua máquina. A gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente for enfiar a agulha na biqueira, ela não bater ali naquela superfície plástica e acabar cegando antes mesmo de você começar o trabalho. Então coloca com bastante cuidado, verifica se a sua máquina está com a borrachinha, aquela borrachinha do batedor, que inclusive é descartável, você vai trocar a cada tatuagem, mas aquela borrachinha ela serve para estabilizar o seu traço junto com o elástico que você vai usar também na sua máquina. Mas tem gente que não sabe a importância daquela borrachinha do batedor e é para isso, é para deixar a sua agulha mais firme, então não deixe de verificar se você está com a borrachinha. Antes de começar a tatuar, você vai agitar o frasco de tinta o máximo que você puder, por quê? Porque uma tinta preta, por exemplo, ela vem com o pigmento e com o diluente. Se a sua tinta está guardada ali, o pigmento está concentrado mais embaixo e em cima tem mais diluente. Então pode ser que quando você enche ali o seu batoque, ele não esteja com a quantidade de pigmento necessária para você fazer o traço. Então por isso que a gente tem que misturar bem a tinta antes de encher o nosso batoque. Eu recomendo um batoque mediano, né, para começar, e que você encha sempre o seu batoque. Ele tem que estar sempre cheio porque você vai mergulhar a sua agulha, né, ali naquele batoque. Eu não recomendo que a gente vá fazer essa recarga de tinta com a máquina ligada, porque muitas vezes a agulha bate no fundo do batoque, ela pode acabar cegando e a gente não perceber e a gente acabar a partir dali fazendo um trabalho não tão satisfatório. A partir daí, a gente vai passar para a pele. Então, verifica se seu decalque está sequinho ali. A gente vai passar vaselina só no lugar onde a gente vai começar a traçar. A gente não passa vaselina na tatuagem toda e depois começa a traçar não, porque senão você vai perder seu decalque. Aquele decalque você tem que tentar deixar ele seco e sem encostar nele o máximo que você puder, a não ser na parte que você já está traçando. Eu sempre recomendo de baixo para cima, de fora para dentro, que aí você não precisa, sei lá, começar a traçar alguma coisa lá no meio do decalque, botando a mão em cima do resto do desenho. Então, você vai começar sempre de baixo, coloca ali a vaselina no local que você vai traçar e dá o seu primeiro traço. É aí, gente, que a gente descobre qual que é a voltagem que a gente vai usar, quanto de agulha que a gente quer deixar para fora, se essa pele precisa de esticar muito o tempo todo ou não, se essa pele precisa de muita vaselina ou se precisa de só um pouquinho. Eu nunca recomendo muita vaselina, né? Senão fica uma coisa muito escorregadia ali, a gente não consegue trabalhar direito. Mas é nesse primeiro traço que a gente descobre basicamente como calibrar o nosso equipamento, né? Então a gente dá o primeiro traço, limpa, vê se ele saiu pigmentado. Se ele não saiu pigmentado, dá uma subidinha na sua voltagem, tenta traçar um pouco mais devagar, realmente dá uma observada ali no que está acontecendo até você conseguir um traço satisfatório. Aí você para de tentar calibrar o seu equipamento. Enquanto isso, não, senão você vai ter que ficar passando várias vezes em alguns lugares e isso pode machucar bastante a pele. Então, é sempre legal ir fazendo testes a partir do primeiro traço. Eu sempre gosto de indicar que vocês coloquem o papel
toalha ou lencinho que vocês vão usar para limpar a tatuagem nessa mão, que é a mão que a gente usa máquina, nesses dedos aqui, porque essa mão, ela tem que ficar livre para você esticar a pele, isso é imprescindível, tá? Esticar a pele para poder traçar. E ao mesmo tempo, com essa mão, você vai apoiar bastante, tentar garantir o melhor apoio para ela, né, no corpo do seu cliente. É muito importante que essa mão esteja sendo usada para esticar e que a outra mão esteja sendo muito bem apoiada ali para garantir que seu traço fique firme. Quando você for fazer essa limpeza, eu sugiro que você apenas passe o papel assim, entende? Às vezes esse papel pode estar úmido ou pode ser um lenço próprio para tatuagem que já vem úmido e você vai limpar assim, porque quanto mais você faz assim, mais você irrita a pele e mais você tira o decalque que ainda tá lá. Então isso aqui evita tirar o decalque e deixa a pele mais tranquila para você terminar a tatuagem. Lembra de respirar e de traçar devagar. Traço é quase que uma terapia. Você tem que treinar a respiração, principalmente se você estiver fazendo em algum lugar, peito ou costela, que não vai ser a sua primeira tatuagem, né? Mas quando você for tatuar um local onde a respiração do cliente também interfira, vocês vão ter que trabalhar na respiração juntos. Mas se não, você trabalha a sua respiração, ou seja, você inspira. Quando você prender a respiração, você traça. E você solta quando você terminar de fazer o traço. A sua cabeça, o seu foco tem que estar ali no traço. Você não pode traçar pensando em problema de fora ou, enfim, viajando e não focando realmente, olhando e não vendo, né, o que você está fazendo. Então, você realmente tem que estar ali dentro daquele traço, respirando junto com ele. Isso faz toda a diferença na firmeza, na harmonia, realmente, do que você está fazendo. Se você sentir dificuldade de traçar em direções diferentes, ou seja, esse traço aqui eu consegui fazer muito bem, mas já esse outro aqui que eu tenho que puxar para lá, eu não consigo fazer tão bem assim. Se reposiciona, tá? Você não precisa ficar congelada numa posição e o seu cliente em outra posição, não. Você pode se reposicionar ali, virar, né, o braço, a perna do cliente, ou você mesmo se reposicionar. Isso não é proibido, tá? Você pode fazer da melhor forma para traçar, porque na verdade o que importa não é se você vai trocar de local várias vezes durante a tatuagem, é o traço ficar bom. Então, se o traço fica bom para você, traçando hora virada para cá, hora virada para lá, faz o que você precisar fazer, mas deixa esse traço bom. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Caso você vá usar diferentes espessuras de agulha na sua tatuagem, e caso você não vá fazer isso também, né, é bom deixar claro, mas deixa sempre a sua referência do lado de onde você está tatuando. E a referência não é aquela já com caneta de decalque, não. Você vai imprimir duas vezes. Um que você vai fazer o decalque e o outro um pouquinho maior que você vai deixar ali coladinho perto de você para ser a sua referência. Assim, se você for usar dois tamanhos de linha, dois tamanhos de agulha, você vai saber aonde é que é para usar qual, e se você perder alguma coisa do decalque, tá ali do lado da sua referência para você conferir. Então a referência sempre tem que estar do seu lado. Depois que você terminar todos os traços, vamos supor que você vai fazer uma tatuagem só de traço. Caso você vá fazer uma tatuagem de cor, a gente vai a partir daqui trocar de agulha, começar a usar uma Magnum, fazer basicamente o mesmo processo, só que se você vai tatuar, vai fazer a sua primeira tatu em pele, vai usar colorido, provavelmente você já estudou sobre isso, né? Mas esse não é o tema do vídeo, né? É um tema mais de preparação para você poder tatuar. Então agora a gente vai para a parte da finalização da tatuagem, né? Que é quando a gente dá aquela limpada legal mesmo, que a gente lava ali o local para sair todo o excesso de tinta. Aí a gente vai conseguir ver coisas que a gente não estava vendo antes. A gente vai conseguir ver errinhos, falhas, coisas que dão para acertar que a gente não estava vendo antes. E esse é o momento de você ver o que dá para você melhorar naquela tatuagem ali, e sempre tem coisa para você acertar nesse momento de finalização. Então, em toda tatuagem que você for fazer na vida, você vai terminar ela e vai ver aonde você vai precisar ali dar mais uma retocada. Isso é de praxe. Depois que você fizer a sua finalização, você mostra para o cliente, faz a fotografia, pelo amor de Deus, porque essa é a sua prova
social, é a partir daí que você faz o seu portfólio, né? Então esse é o momento de você mostrar para o cliente e fazer a sua foto, e logo depois você vai passar os devidos cuidados para ele, que eu tenho certeza que se você já vai para uma tatu em pele, você sabe quais são os devidos cuidados de cicatrização. Se não, deve ter algum vídeo aqui no canal ou no Instagram explicando para vocês como é que faz isso. É muito legal que você mantenha o contato com o seu cliente e dali a 7 dias você peça uma foto para o seu cliente para você ver como é que vai essa tatuagem, se ela tem sinais de infecção, se ela tem sinais apenas de inflamação, se teve algum processo alérgico, porque é dentro desse período que você vai conseguir ver o que aconteceu com a tatuagem do seu cliente. Senão ele vai aparecer 30 dias depois com a tatuagem precisando retocar e você não vai nem saber o que aconteceu. Então, é sempre legal manter esse contato para poder pedir foto da tatuagem e manter ali, né, aquele cuidado com o cliente, porque o boca a boca ainda é um grande instrumento de vendas, né? E você precisa que aquele cliente fale bem do seu trabalho, então cuide dele no final da tatuagem, tá? Hoje, para finalização, para mandar o cliente para casa, eu não uso mais plástico filme para enrolar a tatuagem, eu uso Tropical Derm, que custa um pouquinho mais, né? Mas tem um resultado bem bacana nas cicatrizações. A forma de usar ele também é muito mais fácil, mais higiênica, mais segura. Então eu recomendo que vocês usem o Tropical Derm na finalização da tatuagem de vocês e que vocês tenham esse cuidado aí que eu comentei com o cliente de vocês. Quando você terminar a sua tatuagem, mesmo que tenha alguma partezinha que você não tenha gostado, tenta olhar para as coisas que você gostou. Tá? Às vezes a gente acha que a gente vai pra pele a primeira vez, a gente vai fazer o melhor desenho da vida e não, porque a gente tem que ser consciente de que é a primeira tatu em pele, que depois de bastante treino você vai melhorar naquilo ali. Eu espero que o seu primeiro resultado seja bom, seja satisfatório pra você, mas não fica muito grilada com erros assim de primeiras vezes, não, tá? Porque eu sei que você vai fazer o seu melhor, eu sei que você não vai para uma pele humana sem treino em pele artificial antes, não faça isso, por favor, a gente tá falando sobre a vida, né, da outra pessoa. E eu espero realmente ter ajudado vocês nesses vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre isso, bota aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem aí os materiais que eu faço de primeira mão. E é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.